Olá, como eu havia prometido, vim aqui para o YouTube para falar um pouco mais sobre a questão do benefício de prestação continuada, porque sim, é uma das minhas preocupações como política pública que vem sendo mal aplicada em decisões judiciais, né? Não é que ela foi mal desenhada pelo legislador, não é que ela tem se revelado insuficiente como feita pelo legislador. A gente tem uma questão com a política pública de assistência social que é de má condução da aplicação dessa lei quando a gente fala do âmbito judicial. Bom, para a gente entender essa discussão, a gente vai ter que lembrar de uma regra antiga que a gente aprende talvez ali no início da nossa faculdade, depois a gente acaba perdendo o costume de lembrar dela, né? Que nós somos ainda um sistema jurídico que preza pela civil law, isto é, pelo direito dito pela lei, né, pelas forças democráticas, o direito então positivado pelas forças democráticas, mas que, claro, nós entendemos que o direito não significa, né, literalmente aplicar o que está disposto na lei. A lei comporta interpretações, né? A lei comporta o que a gente chama de filtragem constitucional, que é filtrar a lei à luz do texto constitucional para ter certeza que ela não padece de inconstitucionalidade. E nós temos também as técnicas, né, dispostas no ordenamento brasileiro quando há uma lacuna na lei, isto é, quando a lei disciplina um direito, mas ela não traz todas as respostas, como é de se esperar, afinal a lei usualmente ela é genérica, né? Então a gente tem ali os princípios do direito para ajudar, a analogia, outros elementos de hermenêutica que vão permitir ao aplicador do direito aplicar aquele texto incompleto. Mas uma coisa é certa. Quando nós não estamos, então, em um cenário que a lei se revele inconstitucional, que a lei contenha lacunas, ou talvez uma proteção insuficiente, ou talvez um conflito com alguma norma, isto é, quando o legislador foi lá no texto constitucional, verificou qual era a política pública que intencionava o constituinte e disciplinou isso em lei de maneira muito clara, né, de uma maneira muito bem estruturada, então, sem precisar de maiores interpretações ou maiores recursos de hermenêutica, a regra é que se aplique o que está disposto na lei. E nessa direção, o STJ, né, que tem ali a competência constitucional para dar a palavra final sobre qual é a forma de ser feita a interpretação da lei no Brasil, o STJ muito se manifesta como expressão corriqueira que afirma: não cabe ao intérprete criar requisitos que o legislador não criou. Quer dizer o quê? Se a lei já tem ali, né, a disciplina de um direito subjetivo, dizendo quais são exatamente os requisitos necessários para que aquele direito seja entregue ao indivíduo, não cabe ao julgador criar requisitos mais difíceis, criar requisitos mais duros, restringir o acesso àquele benefício. Por quê? Porque agindo assim, gente, o julgador ele estaria restringindo, né, um poder que é do legislador. É o legislador que tem poder de dizer. E aí o judiciário estaria restringindo. Então, o legislador pensa uma política pública, a forma como ela vai acontecer, a forma como ela vai se dar, e o judiciário, na hora de aplicar, limita, não atende todas aquelas pessoas que intencionava atender o legislador. Entende? Então, nesses casos, não pode o julgador, então, impor requisitos mais restritos do que aqueles previstos em lei. A regra básica de aplicação do direito, né, de hermenêutica jurídica. E por que nós estamos trazendo esse ponto? Porque esse, gente, é o primeiro ponto que dá trabalho. É o primeiro ponto que nos chama atenção quando o assunto é benefício de prestação continuada. Por quê? Porque o que a gente tem é que os julgadores, na hora de aplicar a lei, ao invés de se ater àqueles requisitos que ali estão, eles criam outros. E não é outros para facilitar o acesso ao benefício em razão, por exemplo, de algum princípio constitucional. São outros requisitos mais duros, mais difíceis, que tornam mais inacessível o benefício.
Então, por exemplo, vê-se decisões judiciais onde o julgador julga improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial, por exemplo, argumentando-se que o indivíduo tem um automóvel, argumentando-se que o indivíduo tem casa própria, argumentando-se que a casa do indivíduo é limpa, argumentando-se que a geladeira tinha comida suficiente. Quanto é suficiente? De onde veio? Então, o primeiro passo, quando você trabalha com benefício de prestação continuada em juízo, o primeiro passo da sua narrativa, da sua argumentação, do seu raciocínio, né, seja de que lado do balcão você esteja, é pensar quais são os requisitos impostos pelo legislador. O que deseja o legislador? Que público o legislador cotejou ali, destacou da sociedade para atender com a política de assistência social. E a escolha do nosso legislador, gente, foi renda mensal. Quer dizer o quê? Indivíduos que não têm uma renda para se manter sozinhos. Renda per capita é o requisito do legislador. Foi isso que ele escolheu como opção. Ele disse que era para verificar, então, se a renda per capita do núcleo familiar no qual está inserido aquele requerente ao benefício, se aquela renda atinge um valor onde eu posso afirmar com segurança que o indivíduo está em risco social. E o valor eleito pelo legislador foi 1/4 de salário mínimo. Então, o primeiro pensamento é: eu vou primeiro me ater a isso. Então, eu vou primeiro olhar qual é a renda per capita daquele núcleo familiar. Lembrando que núcleo familiar é aquele também definido na legislação. Então, eu não posso incluir outros parentes que não estão previstos na legislação. Então, eu analiso o núcleo familiar, analiso a renda e a primeira pergunta é: preenche o critério de renda? Isto é, a renda per capita daquele núcleo familiar é menor que 1/4 de salário mínimo? Porque se for, tem que pagar benefício e pronto. Pode negar. Eu tenho que fazer estudo social, tem de pagar. Porque preenche os requisitos do legislador. Agora, quando ultrapassa, aí não pode negar. Aí a gente vai ver o que decidiu, então, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal quando já se depararam com essa pergunta. E a pergunta é: quando a renda supera aquela que foi intencionada pelo legislador? Então, o que fazer? Negar ou há outros recursos? E é isso que a gente vai responder depois num outro vídeo aqui. Certo? Fico por aqui e a gente ainda vai debater mais 2 pontos importantes quando o assunto é benefício de prestação continuada. Até lá!